Pai e Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra, para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para Fala, Lorena. chegando agora. Lúcia Pugliese, Helenice Tá me ouvindo? e Mário Farias. Estamos ouvindo. Ana Lúcia, deixa eu falar contigo. Ah, Solange também. Deixa eu falar contigo. Marquei para amanhã. O YouTube liberou. Então, marquei para amanhã às 19h30 para a gente fazer uma live. E aí eu vou pegar o link do YouTube e colocar nos grupos para a gente fazer um teste. Só quem tiver o link do YouTube que vai poder entrar e depois assistir. Como se fosse a gente comprar um curso, né? E só assiste os vídeos quem tiver o link. Mas vai ser só para fazer o teste, tá bom? Vai ser um Aí primeiro não dá. teste. Tá bom. Ótimo, que bom. Tá ruim de te ouvir. Peraí que eu não te ouvi bem. Ah, não, ótimo, muito bom. Legal, tá bom. Aí depois eu coloco o link para a gente participar meia hora antes e aí a gente faz uns testes. Legal, perfeito. Muito bem. Solange, como é que tá a voz hoje? Vamos. Tá boa? Eu estava sem som, aí eu saí, voltei, aí tá, estão me ouvindo, né? Sim, agora sim. Você pode ler para a gente, página 263, Tá. Entretanto. por favor. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada
no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente as suas emoções, a natureza da realidade divina em si. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Vou fazer um comentário aí, né, que nesse trecho ele dá um segredo para a gente, né, sobre uma autocura, né, para todos que estão lendo e estudando as cartas, né, quando ele diz que ao ler estas cartas você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela, né, com a realidade divina, e de extrair vida divina no processo de cura. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse? Por favor, Vladimir. Não, eu quero fazer sobre o parágrafo seguinte, Sim. que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está lendo, buscando, orando, meditando, nos reunindo em grupos. O que eu sempre falo para as pessoas aqui, né? Por mais que a pessoa se sinta assim, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma. Ah, é muito difícil, ah, é complicado, eu não consigo ainda entender, mas já está no caminho, né? Já está buscando, já está lendo Cartas de Cristo, participa de reuniões, de grupos, está estudando, está entendendo, já começa a perceber como o ego age dentro do indivíduo, né, dela mesma. Então, eu acho sempre assim. É claro que a gente, quanto mais a gente mais estuda, mais ora, mais medita, mais a gente vai entendendo esse caminho, né? E vai ficando mais fácil também. A gente vai ver nas páginas seguintes aqui que ele vai falando sobre esse amor, dessa coisa que a gente vai começando a perceber, uma coisa que a gente nunca tinha prestado atenção, nunca tinha ligado para isso, né? Ah, agora não, a gente já sabe. A gente já começa a sentir, já sabe o que é ego, já começa a sentir quando o nosso ego está agindo. Mesmo que a gente ainda não tenha o controle sobre ele, né? Mas a gente já começa a estar no caminho. Solange, qual página que tá que eu não ouvi? É 263, terceiro parágrafo. Já. O que me chamou a atenção aí nesse texto, e que eu sempre que eu escuto falar na psique, e que ele fala várias vezes, né, em vários momentos do livro, é da importância, né, do que é a psique, né? Porque eu entendo que é uma outra voz diferenciada da voz do ego, né? E, e ela tem uma importância muito grande, porque ele deixa claro que é ela que faz a conexão com o nosso inconsciente, né? E com essa consciência maior. E é dentro da experiência de cada um, se tem alguém que pode falar sobre essa voz, né? Como é que ela se diferencia, se tem alguma experiência desse tipo, porque é muito importante a gente saber discernir entre esse impulso que vem da psique e o impulso que vem do ego. Era esse comentário que eu queria fazer. Legal.
Nesse parágrafo seguinte aí que foi lido, né? Tem uma parte que é bem interessante, que está no meio do parágrafo, depois da realidade divina em si, que está em negrito. Ele diz: tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos estão energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável, e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. Então esse é um processo de cura, né, para todos nós. Bem simples, mas tem esse detalhe, né? Passando por essa, que ele fala, né? Pela mente e pela emoção, se estiver passando com a energia que é extraída da realidade divina, né? Ou seja, extraída do amor, essa energia ela retorna para nós, porque é a lei da existência, né? Ela vai retornar como poder curativo, né? E torna cada vez mais saudável, e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. Pode falar, Rodrigues. Só um instantinho, Ana. Rodrigues já levantou a mão primeiro aí, você vai na sequência. Fala, Rodrigues. Boa noite, pessoal. Eu... Estão me ouvindo aí? Sim, pode Sim. falar. Bom, é, eu li bastante sobre essas coisas aqui, porque me chamou a atenção ele falar que é vital, já no final do parágrafo, ele diz assim, é vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos. Porque o conhecimento sobre os campos eletromagnéticos, né, físicos eletromagnéticos, o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sincronização com a realidade divina. Então, assim, lá na página 261, no segundo parágrafo, a gente leu sobre que o indivíduo tem duas fontes de energia, né? A vida corporal, que é a energia que vem dos alimentos consumidos, né? E a energia que vem da consciência, né? Do próprio Criador. E é mais importante que a energia dos alimentos físicos. Então, nós temos essas duas. E essa energia, ó, o tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Então, lá na página 147 dos textos complementares, tem um texto que diz assim: quando seus pensamentos se unem aos padrões de pensamentos de desejo ou de intenção ou de finalidade, você cria uma forma de vida. Esta forma de vida é um projeto, um esboço elétrico da sua intenção. O respectivo campo magnético da emoção atrai conjunto de partículas de energia para transformar essa intenção de comando numa materialização visível. Então, por que que Cristo salienta isso aqui? Porque os nossos pensamentos e emoções, eles interferem totalmente em nosso corpo. Por isso que o Roberto falou agora aí, né? Da questão da cura, né? A autocura. Quanto mais próximo nós estamos da consciência, quanto mais comunhão, quanto mais intimidade com essa consciência, mais saudável fisicamente nós estaremos. O processo é esse aí, tá? Muito simples assim. Por isso que ele diz que é importante você ter essa consciência de como que isso funciona. Quanto mais pensamentos e emoções voltados para a consciência, mais saudável, mais esperto, mais inteligente, mais alegre, mais amoroso o indivíduo vai ser, mais próximo da consciência. Agora, se ele depende só das energias, né, dos alimentos físicos,
Então ele está vivendo na dimensão terrena apenas. E aí, como ele diz aí na própria carta, né, aparecerá doenças, problemas e mais problemas devido a essa debilitação, tá? Só queria falar sobre isso aí mesmo, porque eu achei muito interessante salientar essa questão aí, né? E só uma observação, ô Ana, perdão, a Ana está na frente. Não, eu tinha uma pergunta. Então, deixa eu Quando só, eu só dar meu entendimento também do que o Rodrigues falou. Jesus, na carta inteira, ele fala sobre isso, né? Pensamento e sentimento. A gente às vezes, é tão automático, né, que a gente pensa e sente que você nem percebe, às vezes, o que você está sentindo e pensando. Mas a importância disso, para a gente começar a controlar aquilo que a gente pensa e sente, né? Quanto mais bons pensamentos, pensamentos criativos, pensamentos edificantes, e sentimentos amorosos, sentimentos de crescimento, tudo é melhor, a gente só vai ter boas criações. E tudo aquilo que é outra, tudo que é outra lei da existência, tudo aquilo que você emana para fora, volta para você, né? Também é uma lei do magnetismo, do eletromagnetismo. Então, reforçando bem o que o Rodrigues falou, né, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente pensa e sente, né? A gente sentir sentimento que não são edificantes, que não constroem, que só destroem, vai criar também, né? Vai criar. Esse é o problema. Cria também e volta para você. O problema não é a gente ficar preocupado com o que vai voltar, mas com muita atenção naquilo que a gente vai criar, né? É mais importante. Se a gente vai só ficar se ocupando de criar coisas boas, certamente só vão voltar coisas boas, né? Eu não vou fazer assim, eu não vou pensar mal da Ana Lúcia, porque senão ela vai começar a pensar mal de mim também. Não é esse o sentido, né? O sentido é eu eu ponho energia positiva para fora, eu quero que a energia positiva abrace, envolva e vá todo mundo para frente, né? Quem ia É falar isso. aí? A Ana, fazer a pergunta? É, Falando. o Mário falou a questão da voz, né, de ouvir essa voz da alma através da psique, ou ouvir a inspiração divina. Tem vários relatos aí, por exemplo, Vladimir já falou que ouviu uma voz dentro dele falando, eu acho que também o Ricardo e, sei lá, outras pessoas, algumas vezes. umas vezes, né? E eu queria saber, tem uma diferença, ou é tudo a mesma coisa, entre a voz que a gente escuta da consciência divina que está te inspirando e a voz da sua alma? São duas vozes diferentes ou são a mesma voz? Não sei. Eu não sei se eu também não sei se o que eu ouvi foi da minha alma ou foi da consciência divina. O que eu vi e senti foi como se fosse uma inspiração divina, mas pode ter sido através da minha alma também, né? Porque a minha alma, ela está em silêncio e equilíbrio. Isso aqui, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Ela está em silêncio e equilíbrio. A consciência divina está acessível a gente. Talvez a minha alma abra o caminho para que a minha consciência, a consciência individual, consiga ouvir a consciência divina, ou o Mestre Jesus, né? Mas é a minha consciência que ouve. Se é a minha alma que fala com a minha consciência, ou se é a consciência divina que fala com a minha consciência, isso eu não sei. Vou me É, perguntar. A alma, não tem- sei, quando a alma está falando através da psique, ah, ela vai te dizer o que, como agir. Seria isso? Quer dizer, o que é certo e o que é errado e a forma que você tem que agir. E quando vem uma inspiração da consciência divina, criativa, é algo assim, nossa, eu pensei numa coisa que eu nunca tinha pensado. Existe essa diferença? Alguém ia falar aí, né? Pelo Rodrigo. existe, existe.
eu estava procurando o texto aqui que ele fala exatamente isso. Quando você começa a avançar no processo da jornada, você começa, você começa a ser sensível à consciência, né, à sua alma, à consciência divina, em detrimento do impulso egóico, você percebe quando as coisas estão acontecendo. Eu estava procurando esse texto aqui, mas eu não É logo encontrei. aqui na frente, é logo aqui na frente que ele É, fala né? isso. É, Mas eu vou ler aqui antes um outro texto do texto complementar 17 sobre essa questão da importância aí, né, dos processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos. Na página 137. A consciência terrena é um tecido que você tece com seus pensamentos e sentimentos. Se você tivesse apenas percepções elevadas, você veria a consciência terrena sob a forma de um tipo de neblina densa. E isso está solto no ar à sua volta. Então é como se estivéssemos rodeados de fumaça, certo? Dá para entender, todo mundo entendeu isso aí, né? Quando não está inflamada pelo poderoso comando do desejo, da intenção, do propósito, ela permanece à sua volta como algo inerte. Mas quando seus pensamentos e sentimentos, campos eletromagnéticos, né, físicos eletromagnéticos, é, a sua e sentimentos se unem em padrões de pensamento, de desejo, intenção ou propósito, você cria uma forma de vida. Esta forma de vida é um projeto, um esboço elétrico de sua intenção. Então, o respectivo campo magnético da emoção atrai e reúne partículas de energia para transformar esta intenção de direção em uma manifestação física. Olha a importância de você saber bem, tiver bem consciência do que significa você controlar, você ter noção, você saber como isso funciona. É importantíssimo. Sim, Vladimir, onde é que está aí o texto? está na página 266, começa na 266 e vem para 267, né? Que diz assim, ó, quando já na 267, né? Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal. Porém, agora, trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina. Nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísmo. Nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Ou seja, né, é isso. A gente tá aqui. A nossa alma vem, começa a se manifestar, né, e o ego se recolhe. Né? Mas ele não morre, ele fica ali. Vai falar mais para frente, depois, de novo, as funções que ele pode ter. Né? Mas é isso. Mas não era esse texto aí, não, era outro. Mas tudo bem. Mas aqui ele está falando o que você falou lá atrás. Não, 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 tudo bem. O texto que eu queria apresentar aqui era especificamente para responder a questão aí do Mário e da Ana Lúcia, né? Que Cristo diz exatamente como que se você vai percebendo essa transação, né, entre a consciência, entre o impulso e a consciência divina, a alma, né? A psique, né? Vamos chamar assim, né? Que a psique é que conversa com os dois, né? A psique conversa com os dois, tá? Cristo diz que o ego controla, manipula a psique para satisfazer o indivíduo, né? A alma quer, a alma quer negociar, né? Transitar com a psique, porque a alma conhece o caminho e quer voltar lá para a consciência universal. Mas por causa do ego, a psique fica embaçada. Então, quando a psique começa a perceber que o que ela está vivendo não é a realidade, então ela começa a ouvir mais a alma do que o ego.
E aí começa essa luta. Lembra que eu falei que Jesus, ao sair do deserto, né? Ele disse que a luta que ele teve, né? A batalha que ele teve dentro de si era entre o desejo da consciência divina dele, né? A alma, com o impulso egóico. Essa era a luta de Cristo, de Jesus, né? Cristo não, de Jesus. Mas se está nos textos para frente, a gente vai chegar lá, né? Não, tá para trás. Vai. Por Tá para trás? trás, está na página 258. Ele fala sobre essa transição entre o ego, né? Está dominando a gente com a nossa consciência humana, né? O pensamento egóico, o pensamento humano, e depois vai transitando, né? Vai transferindo essa energia para a alma, para a psique. Lembrando que o ego, né, com o passar do tempo, coisa que a gente vai amadurecendo, né, vai a- a- adotando a personalidade de Cristo, né, cristocêntrica, o ego vai sendo controlado, controlado. O objetivo é essa parceria, né? O ego tem que trabalhar com a consciência divina e não Para, dominar a consciência, né? trabalhar para, né? Com e Isso. para. O ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. A alma controla. O ego vai É, diminuindo. A gente vai diminuindo aquela ideia de primeiro eu. E a gente passa a ter a ideia do primeiro o coletivo, né? O primeiro ou outro. Agora, nesse trechinho que a gente leu sobre a saúde, né? Que ele fala sobre esse campo eletromagnético, quando a gente vai lá no texto complementar número 14, eu acho que está na página 103 aqui, deixa eu ver. Está na página 103, no comecinho, terceiro parágrafo. Ele fala, e isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo, aí ele abre parênteses, o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, fecha parênteses, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo e que o negativismo e o trauma emocional, ou seja, as vibrações baixas, que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição da energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela ciência. E isso é causa e efeito. Isso é o que ele está falando aqui, né, nesse parágrafo. Quando a gente deixa de ter esses pensamentos egóicos, quando o ego deixa de controlar a nossa mente, os nossos pensamentos e sentimentos, a gente começa a ter pensamentos e sentimentos da alma, né, da psique, que são de amor. E quando a gente tem pensamentos e sentimentos amorosos, não só para conosco, mas para com o coletivo, para o todo, essa energia que a gente emana, ela começa a retornar para nós. E quando essa energia retorna, é o que ele explica aqui, né? Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, ou seja, do amor, então o poder regressa ao seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. Ou seja, a gente vibra o amor, pensa, sente, fala, vai retornar o amor. Se você fizer isso ao contrário, né? Tudo que você pensa, sente, fala não é amor, é egoísmo, é ódio, é vingança, é qualquer coisa que não seja o amor, também vai voltar. A matemática é a mesma, continua sendo simples, né? O que a gente emana, volta. Emanou coisa ruim, negativa, vai voltar coisa ruim, coisa negativa. Emanou coisa boa, é o que a gente vai receber.
Continuamos. Ainda tem outro texto, acho que na carta 8 aí, que vai falar esse processo aí, ele usa a palavra crânio, né? Para dizer que como isso acontece dentro do crânio. Acho que é na carta 8 nos próximos carta aí. Crânio ou cérebro? Porque É, cérebro ele usa é bastante. no cérebro dentro do crânio. Ele usa, usa as duas palavras no texto. É, Eu vou procurar aqui, tá? tá bom. Parece que ele diz que é na parte superior mesmo, né, do Isso, crânio. é, exatamente esse texto aí. Que ele fala sobre receber as radiações dele. Isso. Então, tá bom. A hora que você achar aí, Rodrigo. Agora, interessante. Eu me lembro, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava lembrando que quando ele esteve no deserto, né, ele fala muito dessa oscilação da energia que ele tinha no corpo, ele sentia fome, tinha hora que ele ultrapassava aquela necessidade de comer, né? Então, a gente percebe que essa variação, né, de frequência, que é como se fosse mesmo uma alquimia, né? Você vai aprendendo à medida que a consciência você vai tendo contato com ela, a gente percebe que você vai aprendendo a manipular essas energias, né? A ponto de você até poder enxergar, como o Rodrigues aí falou, né? Que ele cita na carta que você vê aquela neblina, né? Até a forma de visão que você passa a ter, já que a consciência ela opera de outra forma, passa a ser diferente, né? Então, a Ana ela comentou agora há pouco, né, sobre a diferença do que seria essa voz, né, da consciência junto à psique e essa consciência mais humana. Eu acho que, pelo que a gente consegue entender, pelo que eu entendo também, é que não existe dualidade nela, quer dizer, ela tem certeza de tudo, ela sabe do que está fazendo, não existe medo, não existe dúvida, e eu acho que essa característica dela, que é não dual, é que realmente faz com que a gente saiba que é ela que está na ação, e aí a gente consegue, digamos assim, como o próprio Cristo, creio eu que ele quer que a gente entenda, que é essa ideia da gente se entregar a, a, a essa confiança, né? Eu acho que é nessa ocasião que a gente passa a agir com essa segurança e esse controle emocional e mental, talvez. É É isso. página 306. Olha, o texto que o Roberto leu lá na 103 foi? O texto que o Roberto leu na 103. Esse texto que a gente está lendo aqui agora, e mais esse aqui da 306, eles falam a mesma coisa, mas cada um esclarece um ponto bem característico, né? E mais aquele que eu li do texto complementar 17. Olha só, página 306, carta 8. Quando estive na terra, disse: Vim dar a você a liberdade. Vim trazer. Eu queria que a Solange lesse, né? Que a Solange está de folga aí. Vai lá, Solange, lê aí. 306. É, a partir do Vim dar a você a liberdade. Vim trazer para você a vida mais abundante. Vai lá. Fala o começo da frase. Onde? Vim trazer para você a vida mais abundante. Tá, vim trazer, vim dar, não achei. Vim Irmã, trazer para você a vida mais abundante. O segredo de seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação, rejeição para a vida e nos padrões subconscientes que, às vezes, assumem o controle e o projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar. Por causa desses impulsos naturais da individualidade, você certamente não é livre,
Você está sob o controle da escravidão magnética, emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive nas garras do ego, o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Continua. Entretanto, chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, o caminho de Cristo, em que, meditando, ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro, para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro, sob o crânio. As novas células serão impressas com esse novo conhecimento. Esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura ocorrendo em seu cérebro. Você continua? Não, o próprio parágrafo aí, ele vai fechar o assunto, né? Porque ele vai dizer que isso vai ficar tão bom que você vai evoluir, né? Então, todo esse processo dos processos, né? De processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, eles são extremamente importantes para o indivíduo. Você tem que conhecer isso fisicamente, como acontece psiquicamente, como acontece energeticamente, né? E conscientemente. É importante que entendamos isso, porque isso faz uma diferença, né? Tremenda mesmo, né? Tremenda. E aí a Posso resposta que a fazer gente uma. podia. Pode. Só fechando aqui, Celina. Respondendo à questão do Mário aí e da Ana Lúcia, né? Como é que a gente percebe, né? Tá aqui, ó. Ele diz aqui, ó, é um processo contínuo e provavelmente você sentirá uma abertura ocorrendo em seu cérebro. Você vai perceber isso, porque não tem como você estar sendo mudado, né? Você está transitando, transmutando, né? Tudo isso e você não perceber. Não tem como. Eu digo por experiência própria. A gente Eu acho percebe que mesmo, né? Por eu exemplo, acho que aquele momento de risco, né? Acho que todo mundo já viveu assim um momento de risco de vida, né? Eu acho que nessa ocasião, me lembro que uma vez eu fiquei sem água, que eu fui acampar e fui sozinho e teve um momento que eu fiquei sem água e eu não sabia o que fazer, né? Então, estava num lugar meio desolado e aí eu fiquei assim, eu pedi a Deus uma solução para aquela situação e aí eu vi uma voz que me apontou um caminho e eu comecei a seguir uma trilha e quando eu fui seguindo essa trilha, eu comecei a ter certeza que eu iria encontrar água, até porque a minha mente ela começou a operar de outra forma, sabe? E eu já não tinha mais dúvida. Eu acho que tem muito a ver com isso que eu estava conversando agora há pouco, o sentimento de você saber que está fazendo o que é o certo. Isso vem dessa consciência, né? Então, eu continuei naquela trilha e realmente, quando eu cheguei no final dela, aí tinha lá um poço de água cristalina e eu consegui matar minha sede, né? Então, eu acho que são nesses momentos de necessidade também, de sobrevivência, é que essa voz, ela chega de toda forma, né? E a gente consegue escutar realmente. e o que eu achei só mais interessante é que é, a psique, ela está lutando, né? Junto com a alma, né? Ela tá, é uma luta contra o impulso egóico, o consciente terreno e o inconsciente terreno do indivíduo. Então é uma luta de três contra um, né? Porque a psique ela tá volátil nesse meio, né? Ela tá volátil. Então, por isso que a luta é ferrenha, né? Por isso que é uma guerra, como Cristo diz, né? É uma guerra, porque é desvantajoso. Mas
ela é, ela é, como é que diz? Ela é possível de se ganhar. Pode falar, Celina. É, é interessante que há uma área específica no cérebro chamada hipocampo e que até há um tempo atrás se dizia, se acreditava que não havia produção de células, porque elas são importantes exatamente para a, o aprendizado. E é interessante que ele coloca que as novas células serão impressas com esse novo conhecimento. Hoje em dia já se sabe que o cérebro é muito dinâmico e que tem células crescendo, nascendo, e não é apenas aquela coisa estanque que as pessoas acreditavam antigamente. A outra coisa é entender que nós temos vários corpos sutis e que o desequilíbrio desses corpos, especialmente o mental, o espiritual, o mental e o emocional, quando em desequilíbrio constante e frequente, eles geram essas alterações neste campo, eles vão afetar o corpo físico. Tanto que se a gente mantém é, a raiva, o ódio, essas energias vão vindo para o corpo físico e trazem pólipos, cistos, divertículos e todas aquelas coisas que estão ligadas a inflamações no corpo. A inflamação em si é um excesso de energias densas da frequência do vermelho, né? Então, é óbvio que também essas questões mais elevadas também refletem no nosso corpo, trazendo paz, harmonia, felicidade e muita saúde. Ana está com a mão levantada, querendo se pronunciar, né? Só falar uma coisa ainda em relação à minha pergunta, né? Agora que o Mário contou essa experiência aí da água, que ele ouviu essa voz, talvez a gente não tenha que fazer esse raciocínio dual, né? Tudo é uma coisa só. Então, se é a minha alma, se é a consciência divina, se é, quer dizer, qualquer inspiração que venha, se ela for amorosa, eu acho que a gente pode saber da onde que ela está vindo, né? Seria mais ou menos isso? Com certeza. Até porque a nossa alma é uma partícula da consciência divina, né? Porque a gente também acaba É, escutando, né, o ego falar alguma coisa, né, um mau conselho. Aquela analogia de que a gente tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né, que é bem infantil, também é isso, né? A nossa psique está retransmitindo coisas que a alma está pedindo. E geralmente são coisas positivas, né? Ou para não fazer coisas negativas. Enquanto que, muito simples, a gente perceber quando a gente está com raiva, o ego dizendo, não, vai lá, tem que fazer mesmo, ele é um sacana, ele fez isso com você, você tem que dar o troco, você não pode deixar barato. Você não é trouxa, você não pode passar por boba. Então, essa voz, né, que surge dentro da gente de uma forma negativa é a voz do ego também. Tá lá Eu vou dar, conspirando. Roberto, eu vou dar um exemplo próprio aí, ó, para exemplificar. Peraí, Solange. Cristo diz assim, ó, que você, se você, quando você estiver no nível de consciência crística, você vai levantar feliz, alegre, estupendo assim, porque você sabe o que tem que fazer. Você não tem dúvidas, né? Então, eu vou dizer como eu me levanto aqui, geralmente, né? Geralmente, quando eu me levanto, a mente da gente, aliás, você ainda está na cama, a mente começa a viajar nos problemas, das questões que tem que resolver, o que tem que fazer, né? Geralmente é assim. Você já começa a planejar essas coisas. Então,
comigo acontece o seguinte: eu procuro levantar consciente de que a minha consciência, ela provê tudo para mim. Eu exercito isso todo dia. Mas nem todo dia eu consigo levantar dessa forma. Então eu vou para o banheiro, começo a escovar os dentes, olho para o espelho e aí eu lembro disso. Porque a mente começou já a maquinar coisas. Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Começa, entendeu? Aí esse conflito, rapaz, você vacilou hoje. Ó, você vacilou. Então, é disso que eu entendo essa forma, tá? O Ana Lúcia e Mário, né? Assim, você percebe que você pisou na bola, porque a consciência te lembra do caminho, da jornada. O que é que você tem que fazer? E não o que você não tem que fazer. Ela lembra do que você tem que fazer. Quem te lembra do que não tem que fazer é o ego. Então, esse embate o tempo todo aí. É, eu assim, depois que eu vivi essa experiência, né, eu fiquei refletindo muito, porque eu percebi que realmente a minha mente ela operou de outra forma. Então, assim, é um estado de consciência que quando você está nele, essas dúvidas que a gente está tendo aqui agora, elas não existem, elas deixam de existir. É como se você olhasse. Eu percebi que eu olhava para a natureza e eu era a natureza. Então, assim, eu estava acreditando em tudo que eu conseguia enxergar, entende? Então eu prossegui no caminho, mesmo sendo um percurso longo, uma trilha que eu não conhecia, mas eu percebia que o ego ele não tinha mais controle no sentimento, já não tinha mais espaço para ele, mas ainda ouvi o sussurro dele ainda tipo assim, ah, vai dar errado, mas o sentimento de medo ele deixa de existir nessa ocasião. Foi o que aconteceu naquela experiência e realmente, né, eu consegui encontrar um poço com água e matar a minha sede, inclusive até tomei um banho também. E aí voltei com aquela experiência, né? Porque eu me mantive naquele padrão de consciência durante um período enquanto eu estava ali naquele contexto, que era um lugar da natureza, né? E aí você nota que quando você começa a voltar para o seu estado natural, ou melhor, natural não, é comum do dia a dia, aí essa energia ela começa a diminuir. E aí esse estado de consciência mais egóico, ele passa a, a ter mais domínio, né, mais controle sobre a nossa mente. Fala, Solange. Desculpa. Perdão. Não, é rápido, essa voz que nós estamos em dúvida aí de onde vem, né? Que é Eu não alma, tenho não é? dúvida, não é? Né? Não, é outra coisa. Pode ser também dos nossos irmãos espirituais, né? Dependendo da nossa frequência, é a voz que a gente vai escutar deles também falando no nosso ouvido. Eu já não sei falar sobre isso exatamente, né? Eu também Baseado não. nas cartas, que é o que a gente faz, né, Vladimir? Se baseia nas cartas para obter essas respostas. Porque Eu Cristo só. não fala sobre isso, né? Mas eu acredito, aí uma percepção minha, né? É que exista algum tipo de influência. Porque, assim, se a gente, baseando no que Cristo fala, né? Que o Influência. pensamento de como é que ele usa o nome? De um estuprador. Lembra, a gente leu há poucos dias atrás, né? Assim como o som, as ondas sonoras podem atravessar as paredes, né? Podem partir de um ambiente para outro, o pensamento, né, negativo ou positivo, ele também, né, se locomove. É. Então, assim, não vamos nem falar sobre pessoas desencarnadas, né, irmãos desencarnados. Vamos apenas falar sobre essa frequência mental que existe. Se a gente está, por exemplo, num ambiente, numa família ou numa casa, né, num lugar onde as pessoas têm pensamentos mais baixos, onde as pessoas são mais egóicas,
onde não se fala tanto sobre amor ou sobre consciência, como nós estamos falando aqui. Então, provavelmente, pensamentos ruins, negativos, baixos, de baixa vibrações, vão acontecer com maior frequência. E a gente acaba sendo influenciado por isso também. Tem essa coisa da consciência coletiva, tem o que ele fala, por exemplo, sobre o texto complementar da carta 1, falhas em seu planeta. Travou, Roberto. Não, Só Não, tá tudo bom, certo. tá tranquilo, tá Ah, agora normal. voltou. Para mim tinha travado. no texto complementar 1, que ele fala da falhas em seu planeta, ele justifica o que acontece na natureza como sendo originário na mente humana, né? Terremoto, essas coisas, né? Vem da mente de todos nós. Se todos nós elevássemos nossa vibração, tivéssemos pensamentos mais harmoniosos, mais relacionados com a consciência divina, Como provavelmente. aconteceu no século XIX, né? Quando aconteceu no século XIX. Então, assim, hoje a gente consegue compreender que a gente tem essa capacidade, que nós somos co-criadores, que nós somos criadores do nosso amanhã, como ele fala. Mas essas energias estão por aí. Agora, o que cabe a nós fazer quando a gente recebe uma informação negativa é a gente mesmo transmutar essa ideia, né? A gente pode olhar um objeto e ter admiração por esse objeto, ou pode ter um desejo por esse objeto. Esse desejo já é uma coisa mais egóica. E se tiver uma inveja de quem possui esse objeto, é completamente egóico. Agora, eu posso ver esse mesmo objeto, ficar feliz porque ele existe e abençoar quem é dono ali do carro, lá, de uma Ferrari bonita, tal. Fico feliz porque o meu irmão tem esse carro. Então, isso é um pensamento, um sentimento amoroso, bondoso. E isso vai melhorar não só para mim, mas para todos, né? Esse pensamento amoroso vai retornar, que é o que ele acabou de dizer aqui. Muito bem. Vladimir, por favor. Nas experiências que eu tive, de contato com a consciência, que eu falei, eu realmente não sabia se é a minha alma ou se é a consciência divina. Tanto faz, se é a minha alma é a partícula da consciência divina, eu falei com a consciência divina. Mas tive experiências muito interessantes. Uma característica dessas experiências é que, durante esse momento em que eu estava ouvindo e vendo coisas, eu não tinha nenhum pensamento. Eu, eu, eu era, eu era, eu era um espectador, um atencioso espectador, e recebia a instrução e o conhecimento de um elevado mestre. Era bem interessante, eu percebia uma sensação. Depois ainda de ter passado, eu sentia essa sensação. Mas a característica principal era eu não pensava. Eu estava inteiramente entregue e ouvindo. E era uma coisa que não era da minha vontade. É claro que eu queria ter aquele contato, é claro que eu queria ficar em silêncio, é claro que mas eu fiquei em silêncio de repente e assisti, vi, ouvi uma instrução durante todo o tempo, sem querer me manifestar, e não tinha nenhum pensamento que interferia nisso. Quando eu comecei a tomar consciência do que eu estava vendo, e percebendo e ouvindo, parou. Mas eu já tinha recebido a instrução também, já tinha recebido o conhecimento, né? E foi maravilhoso. Estou falando de um evento, tiveram outros eventos também, em que eu estou, na minha meditação, coloquei uma expectativa de uma solução, e durante a meditação eu ouvi uma voz grave falando para mim: faça tal coisa, agora. E eu fiz, obedeci e deu certo, ouvindo a ordem, ouvindo a mensagem, né? E nessa vez, outra vez também, eu não interferi em nada, não pensei, não,
não quis argumentar. Quando eu estava recebendo certa instrução, eu falava, mas não é assim, não é assado. Quando ele me perguntava, eu respondia, mas respondia de uma resposta era mental também, não era uma resposta que eu falava, é assim, é assado. Eu respondia o que ele me perguntava se eu sabia responder. E foi uma experiência bastante interessante, muito interessante mesmo. É, Muitos aqui já sobre isso conheceram, já que, contei para várias pessoas. sobre isso que a Solange falou, né? Acho que todo mundo sabe que realmente tem essa ajuda externa, eu vou chamar assim, essa ajuda externa. Mas quando é da consciência, o que diferencia é que é como se a gente já está completo, a gente já não precisa mais de nada. A sensação é essa. A gente já está inteiro e a gente está atuando a partir dela, porque você já se sente completo. Já quando a ajuda ela é mais externa, embora você esteja no nível de consciência também X, porque para poder você perceber essas interferências que vêm do mundo mais espiritual externo, eu acredito que nessas ocasiões nem sempre você se sente seguro, totalmente seguro, né? Você ainda tem um sentimento ainda meio que, sabe, desequilibrado. Mas quando é a própria consciência divina atuando dentro da gente, isso não existe. Isso não existe, isso para de existir. A dualidade, ela cessa. E aí esse estado de plenitude, ele predomina. Então a gente percebe que realmente é dessa consciência, talvez por dessas características, né, que eu acredito que seja uma delas. Tem outras, mas eu acho que uma delas é esse estado de completude mesmo, de você se sentir completo, inteiro e pleno. E aí você sabe que realmente aquela voz está vindo dessa própria consciência interna, né? Que você já começa, eu acho que até quando você começa a ouvi-la mais, você já passa a diferenciar, né, essa interferência espiritual que vem de fora com essa interferência que realmente vem da nossa alma. Eu acho que deve ser por aí. Fala, Luiz. Luiz Roberto, Luiz? quer falar? Abre o seu microfone aí, por favor. Luiz, abre o seu microfone. Está fechado ainda. Agora abriu. Pode falar. Boa noite, gente. Para quem me conhece, né, meu nome é Luiz. Eu acho que não sei se todos aí já me conhecem, mas ela estava falando aí sobre amigos espirituais e tudo, né? Então, acho que é, não podemos descartar, não querendo dizer que está certo ou está errado. A minha percepção é o seguinte, que Cristo fala nas cartas que a transformação pelo espírito interior, né? E eu não me lembro qual das cartas, que não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos, né? Ele mesmo fala, né? Então, para quem, como eu já fui evangélico, já fui espírita também, né? Então, quando eu era evangélico, eu achava que as coisas que eram conselhos errados era tudo do diabo. Quando eu já era espírita, quando assim me vinha um pensamento errado, eu já achava que era espírito inferior. Quando vinha um pensamento bom, eu já achava que era espírito superior, né? Hoje eu prefiro pensar mais dessa forma, na nossa mente é como uma antena, que ela existem aí várias ondas de rádio que a gente que são as consciências que estão aí ao nosso redor e que a gente se sintoniza com essas frequências espirituais que são partículas que estão aí soltas pelo ar, e que a gente pode sintonizar desde que a gente, por exemplo, se a gente dá a voz
aquela onda que vem, como a nossa mente é uma antena, né? Que a gente dá cabida àquilo, aquilo pode nos afetar. Se a gente não der cabida, aquilo não vai nos afetar. A gente sempre elevar nosso pensamento, tentar procurar uma onda de frequência mais forte, pelo que eu entendo, né? Mas porque quando, se eu, por exemplo, se eu pensar que tudo é espírito, né? Eu vou começar tudo as coisas que eu fizer de errado, eu vou começar a colocar culpa nos espíritos, né? Então, achar que eu também estou rodeado de amigos espirituais e do bem, né? Então, quer dizer, aí isso vai de acordo com a minha frequência, né? É uma coisa que eu penso, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é um que eu posso aí contribuir aí e aprender também, que eu estudo as cartas desde 2000, desde a época da pandemia, né? E, na medida do possível, de vez em quando eu leio as cartas, mas o que eu percebo é isso. Se eu estou dizendo alguma coisa que não tem nada a ver, eu peço que vocês me desculpem, mas é apenas a minha percepção. Só fazer uma observação. Vou aqui confessar minha ignorância. Eu não me lembro de, em nenhum lugar das cartas de Cristo, a não ser esse trecho que o Luiz chamou atenção, de falar de espíritos, de espíritos, como a gente entende, como os espíritas, com todo respeito, hein, como os espíritas definem, né? Eu não me lembro em nenhum momento dele falar de espírito desencarnado, que, que ele não fala. O que ele sempre fala para a gente é que quando a gente desencarna, a gente volta para a consciência divina, né? Com todas as experiências que a gente recebeu desta vida e de outras que a gente viveu. Certo, eu não me Mas, lembro qual a carta que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a transformação do espírito interior. não, Ele ainda isso, fala isso, ainda que isso não tem nada a ver com os espíritos dos isso, mortos, isso, né? Ele fala assim, não tem nada a ver com os espíritos dos mortos, isso é a mesmo, transformação do espírito interior, quer dizer, que é a consciência divina dentro de nós, é isso né? mesmo, É assim, é isso é mesmo. isso mesmo. Que é a única referência que ele faz ao espírito, que não é, nesse trecho que o Luiz Humberto muito bem lembrou. Mas ele não fala É, que se a pessoa está muito ligada à matéria, ela reencarna rapidamente, Da consciência divina reencarna na Terra. divina e volta rapidinho. Isso. tem um trecho também, eu não sei qual é a carta, agora eu não me lembro, que ele fala que eu acho que tem a ver com isso, né? Ele não usa essa expressão direta, mas ele usa um termo que ele diz assim, que a gente não deve perder muito tempo com um plano, o astral, né? Que eu acho que inclui também algumas dessas experiências, porque assim, querendo ou não, esse mundo espiritual que está próximo, a gente sabe que ele existe, né? E quando a gente vai ampliando essa consciência, possivelmente a gente vai perceber, vai ter essa percepção, né? Mas que ali também existe algumas almas que ainda estão presas, né? De alguma forma, e que eu acho que quando ele fala que a gente não deve perder muito tempo, é que talvez quando a gente se depara com esse mundo, e é por ser um mundo que seja uma novidade, né, para aquelas pessoas que estão começando a despertar, elas corram o risco de ficar presas naquele portal e ele não avança na evolução dele, né? Porque ele enxerga, digamos, aquelas almas e começa a se relacionar com elas, que talvez seja o que aconteça, né? Dentro desse contexto. E aí você começa a ficar preso também àquilo, como aquelas almas ali estão. Então, assim, eu estou falando isso porque uma vez, se vocês me permitirem, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo e que uma vez eu até conversei com o Roberto sobre isso, e foi assim, isso foi lá com meus 21 anos de idade,
eu costumava correr num lugar próximo da minha casa, onde tinha muita natureza, e eu comecei a fazer isso com frequência, né? E aí, numa dessas corridas, quando eu estava retornando, que eu passei, eu vim numa rua, né? Uma rua que só tinha sítios e, enfim, o lugar só tinha natureza mesmo. E aquela rua, quando eu cruzei, quando eu fiz uma curva, aí eu senti que eu deveria olhar para trás. Veja, né? Como é que você sente isso, né? Agora mesmo foi comentado sobre o nosso radar, né? E eu senti e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, numa curva que eu tinha acabado de passar, o que é que eu vi? E não tinha ninguém quando eu passei, né? Tinha lá um senhor perto de um carro de um boi, era um carro de boi lá, daqueles carros antigos mesmo. E tinha dois bois assim segurando aquela carroça, né? E aquele senhor, um semblante muito simples, mas bondoso, olhando para mim. Era um senhor negro, com a barba toda branca, com um sorriso estampado de um canto a outro, e usando uma roupa branca, um chapéu tipo de palha, mas ele só me passou bondade. E ele olhando para mim, na ocasião, aí eu a estranhei porque eu pensei, bom, como é que ele está aí, né? Eu acabei de passar, eu achei estranho isso. E aí, quando ele olhou para mim, sorrindo, que eu olhei no olho dele, aí ele começou a falar para mim. Ele me disse: Eu estou gostando do que você está fazendo. Só que ele não mexia a voz, assim, não mexia a boca. E aí foi quando eu comecei a achar mais estranho ainda, né? Como é que ele estava falando comigo, né? Então foi aí, só depois é que eu vim entender que ali existia uma comunicação telepática, porque ele se comunicou comigo, do jeito que ele estava sorrindo, ele continuou, mas quando ele falou comigo, ele não mexia a voz, não pronunciava, não vinha da boca dele. E tudo aquilo para mim era novidade, porque eu só tinha, na época, 21 anos de idade. Então, assim, eu acredito que o que eu vi ali, talvez o pessoal até chama aquele senhor de preto velho, né? Dá um nome a ele. Pode ter sido, não sei. Para mim era um senhor de bondade, de gentileza, e que ele chegou e falou para mim isso, que ele gostou do que eu estava gostando do que eu estava fazendo, e eu notei que ele queria puxar conversa comigo. Mas eu, na ocasião, eu acenei com a cabeça como, assim, agradecendo pelo que ele tinha dito, mas eu voltei a fazer o que eu estava fazendo e continuei e voltei a correr, né? Então, assim, eu não sei se ele queria falar mais coisas comigo, mas ele também, em um momento, ele forçou a barra. Ele chegou para mim, não, eu tenho algo para dizer. Não, ele simplesmente comentou e talvez ele tenha percebido que eu não queria muito papo, né? Eu voltei, até porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, depois é que eu comecei a refletir sobre isso e cheguei a essa conclusão. E realmente não foi desse mundo, né? O que eu vi ali foi de um mundo paralelo. Certo. Eu só quero dizer uma coisa. Quando eu era evangélico, eu via anjos, eu via Cristo no céu voltando. Quando eu era espírita, eu via tudo o que é espírito, tanto entidades negativas quanto entidades positivas e tudo. Comecei a estudar física quântica, imaginava muitas coisas e comecei a estudar sobre esoterismo, extraterrestre. Eu comecei a ver naves espaciais, comecei a ver ETs no meu quarto, entendeu? Hoje eu procuro a me livrar daquelas crenças que todas me ajudaram, né? Mas eu tento, como Cristo diz, a me livrar das crenças passadas. Por exemplo, se hoje eu tenho um pensamento bom, eu vou lá, poxa, um espírito veio aqui e me deu um pensamento bom. Eu vou pensar isso, eu vou pensar, poxa, meu espírito interior, a consciência divina, está me dando uma boa intuição, uma coisa, né?
Então, quer dizer, a nossa imaginação, ela vai muito mais além. Eu via espírito com o olho fechado, com o olho aberto. Eu tinha visões assim que eu saía do corpo, eu via meu corpo lá na cama, eu tinha comércio, eu entrava para dentro do comércio, eu via todos os fregueses que durante o dia estavam no comércio, eu via à noite eles jogando sinuca, bebendo, tava todo mundo lá, e eu passava no meio deles assim, consciente, né? E eu ela conversando com a minha esposa no quarto, eu falando tudo para ela que eu estava vendo, eu ia lá assim, eu passava porque era tudo assim coisa de imaginação ou um portal que se abria, sei lá o que que é, né, que acontecia comigo, né? Que eu via tanta coisa, via preto velho, via todas em que entidade vocês pensar, via espírito, alguns espíritos que tinham aparências horríveis, que não entravam para dentro do comércio, que só ficavam lá de fora, esperando. Então, tudo coisas que eu aprendia, né? E tudo coisas que eu imaginava que podia ser, acontecia. Eu não tenho explicação para todas as visões que eu tive. Todo mundo falava assim, você é um médium que tem uma mediunidade muito forte. Mas, por exemplo, comecei a estudar as cartas, acabou tudo, entendeu? Porque eu comecei a me livrar de todas aquelas crenças, acabou tudo, não vejo mais nada, graças a Deus. De vez em quando eu começo a ter umas assim, tipo, sonhar acordado, mas aí quando eu começo a sonhar acordado, eu vejo que eu tô, assim, não tô bem sintonizado naqueles dias que eu tô com a minha frequência baixa, entendeu? Eu começo, assim, a ter uns sonhos, um sonho acordado, vamos supor assim, desde assim, pá, de repente começa a sonhar acordado, assim. Eu vejo que eu não tô, aí eu começo a ler mais as cartas, a fazer mais meditação, aí aquela minha frequência vai aumentando, entendeu? Eu vou me conectando assim é, com o meu espírito interior, como se diz, né? É isso. Posso fazer só um comentário quanto ao que o Mário contou? Lembrando que lá, com Jesus também apareceu aquele homem bem vestido que deu. Mensageiro divino. É, que ele falou: não, isso aqui foi um mensageiro do Pai, né? Então, quer dizer, se isso aconteceu com Jesus, talvez possa acontecer em algum outro momento com alguns de nós. Talvez o preto velho que você tenha visto tenha sido um mensageiro divino, né? Sim. Deixa eu só Não, fazer a observação que o Luiz Humberto falou sobre espírito, né? Está na página 290, no final da página, onde ele diz: o termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia, cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que, uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si, desde que você saiba que o espírito interior realmente é a consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos. Eu vou só passar uma aguinha. Sim, mais novo? Oi? não, no Cineide o microfone está aberto. Perdão, perdão. Tudo Só um bem. minuto. Bom, a ideia é que também ele fala, né? Isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos. Agora, a gente pode interpretar essa fala dele como: existem espíritos dos falecidos que ainda estão vagando por aqui? E o que ele chama de espírito interior é essa voz, né? O espírito interior é a consciência divina. Parece que ele faz essa classificação, né? Eu acho que quando a gente chega num nível de consciência X, assim, tem muita coisa que a própria frequência faz com que a gente, né, não consiga mais captar essas frequências que a gente, né,
quando está no processo, a gente vai captando. Agora, assim, sempre a gente vai lidar com esses dois mundos, tanto com a consciência, com o mundo interior, nosso mundo interior, né? Como também esse mundo externo. E eu acho que à medida que a consciência ela vai ficando mais sutil, a nossa percepção também vai ficando mais sutil. Então, assim, aquele senhor lá que apareceu para mim quando eu tinha 21 anos, eu nem sabia direito o que era, né, o que era espiritismo, mas o que eu me lembro é que ele me passou muita bondade e só, né, fez um agradecimento, assim, me falou uma coisa boa que qualquer pessoa de bom coração, vivo, também poderia ter me dito, olha, você está fazendo uma coisa boa, né, é bom correr e tal. A única coisa que diferenciou é que ele não mexia a boca, né? E eu achei aquilo muito estranho, mas fisicamente ele não tinha uma característica de outro mundo, era uma característica sólida, não era aquele espírito de luz, porque o espírito de luz é só energia, né? Então acho que também tem uma diferenciação dessas formas, né? Como o nosso amigo aí falou também, que ele via outras formas mais escuras e tudo mais, quer dizer, então, assim, eu acho que é comum, talvez no início, quem está começando nesse processo de espiritualidade, perceber esses mundos paralelos, mas à medida que ele vai avançando na consciência, ele vai ultrapassando tudo isso e realmente vai entendendo essa linguagem que Cristo realmente quer que a gente entenda, né? Eu acho que é algo assim. E se a gente pensar bem, a própria forma física humana, né, vamos trazer para o mundo tridimensional, ela tem uma diferença de uma pessoa amorosa, a aparência física dela, né? Que o próprio Cristo fala que a nossa imagem vai se iluminando, a gente vai ficando com uma aparência, né? Inclusive o corpo sendo mais saudável também vai trazendo uma aparência física mais agradável. Se a gente pega as imagens aí, né, a gente vê pela televisão, o cara era um bandido, um assassino, uma pessoa feia. De olhar para ela, a gente percebe uma feiura, uma escuridão em volta dela, que é a própria energia dela. Dá uma sensação ruim olhar para aquele ser humano, aquele nosso irmão que está ali, mas ele está dominado, né, pelos impulsos egóicos de baixa frequência. Aí, se você olha para uma pessoa amorosa, uma pessoa que vibra numa frequência mais elevada, ela tem uma luminosidade própria. Ela tem, eu não sei o nome exato, mas a gente, quando está com essa pessoa, a gente se sente bem com ela. E com a outra pessoa, a gente se sente mal. E às vezes não precisa nem conversar com a pessoa. É lógico, é evidente que se você conversar com uma pessoa que está numa frequência negativa, baixa, um mendigo que seja, se ele estiver naquela frequência baixa, ele traz uma energia em volta dele. A vibração dele é uma vibração escura, é uma vibração não luminosa. É isso que eu quero dizer. É o campo magnético. Ele está vibrando, né? O eletromagnetismo dele está vibrando numa onda baixa de rancor. Vocês já passaram por um mendigo onde ele pediu esmola, pediu dinheiro para você, você não deu e ele te xingou? Eu já vi pessoas mendigas, assim, tipo, assim, dando conselho para a moça dentro do carro, entendeu? Tava num baixo astral enorme e, e aquela pessoa ali vendendo aquelas balinhas ali naquela humildade, levantando, minha filha, força, fé em Deus, você é jovem, né? E fica firme. A outra moça aqui dentro do carro, lá com um carrão bonitão, tudo baixo astral. Que as coisas para mim só dá errado, que não sei o quê. E ela, não fica assim não, levanta seu astral, fé em Deus, confia, você vai vencer. Nossa, eu fiquei abismado, sabe? De ver aquilo ali.
é emocionante. Tem certas coisas que a gente vê o campo vibracional da pessoa, né? Até eu melhorei naquele momento. Eu acho que o campo vibracional não está associado à condição social, socioeconômico da pessoa, porque você pode ter uma pessoa que é milionária, que tem tudo e que você olha e ela tem uma energia muito ruim. E tem É isso muita que eu estou gente falando que é agora, né? pessoa que tem uma energia maravilhosa, né? Então, acho que fica um pouco assim, não, porque o cara ele está preso, ele tem uma energia ruim, ou porque ele é mendigo, ele tem uma energia ruim. Eu acho que isso não determina o campo energético da pessoa, né? Não, não é isso. Eu estou falando, por exemplo, se você olha na televisão, o cara foi preso, tá lá algemado, né, sendo entrevistado pelo repórter. Ele tá lá de cabeça baixa. Tchau, Valéria. Até amanhã. Ele tá lá de cabeça baixa ou tá cheio de tatuagem. É uma pessoa que está na criminalidade. A Mas sensação, a olha, imagem não é boa. a gente não julga, a gente não sabe o que está dentro da alma dessa pessoa. Não, não é julgamento. Que o levou a estar lá na televisão naquela situação, sabe? Talvez seja para salvar a família deles. A gente não pode, assim, eu acho que isso cada um vai sentir a energia do outro. Você pode olhar um artista na televisão e sentir que a energia dele não é boa. Pode ser pessoa linda, maravilhosa, por tudo. Ou você pode ver uma pessoa que está lá presa e que tem uma aura boa. Então, acho que a gente não tem como dar exemplos disso, colocando classe social, ou condição, ou outras coisas. Eu acho que se tem pessoas que você sente que tem uma boa energia, independente da condição dela, e tem outras pessoas que a gente sente que tem uma energia mais negativa, independente da condição dela, né? Então, eu Eu acho quero que a deixar gente claro aqui que eu não estou julgando. Eu não estou julgando. Não é um julgamento. Porque se você falar que uma pessoa é bonita, é um julgamento. É tanto julgamento quanto você dizer que uma pessoa é feia. Você está julgando. Isso é julgamento. E a gente não está falando sobre julgamento, a gente está falando sobre a energia que existe em volta da pessoa. Uma pessoa que acabou de cometer um crime, foi presa, essa pessoa está com uma energia em volta dela por ter cometido aquele crime. Ela pode estar até arrependida, pode ter mudado a energia dela. É só sobre a energia, só sobre campo eletromagnético que eu estou falando. Uma pessoa com pensamentos amorosos dificilmente vai cometer um crime. Pode até cometer. No caso, foi defender a família, foi defender um idoso, uma criança, não sei. Cometeu o crime, mas ela cometeu de bom coração, vamos falar assim. Mas o que eu quero dizer é isso: as pessoas que estão vivenciando uma vida, que também é uma experiência, uma vida no crime. Às vezes o pai já era criminoso, o pai era bandido, a mãe, né, viciada, não importa. Está numa frequência baixa, está envolvida num ambiente de frequência baixa. Ela pode até sair, lógico, ela pode ser diferente disso. Mas se ela for igual a isso, ela está nessa mesma frequência, ela está nessa mesma energia. E assim, não pode ser julgamento, porque Cristo falou na carta 5, né? Até os horrores inomináveis, a consciência divina está lá. Então não é julgamento, é experiência. É só isso. Nessa vida a gente pode ser bandido, na outra pode ser um santo. Ou nessa vida ser um santo, no outro ser um bandido. Mas eu acho que é mais provável todo mundo já ter passado, todos nós aqui já termos passado por vidas onde a gente já praticou horrores inomináveis, e por não querer mais isso, hoje a gente está buscando elevação. E esse é o caminho, né? A gente, quando vai subir uma escada, começa com o primeiro degrau. Não vai subir uma escada pelo último degrau. É só uma questão de lógica da coisa acontecer. A gente precisa enterrar a semente, jogar esterco na semente para que cresça ali uma coisa frondosa, e não ao contrário. Quer falar, Serena? Não? Oswaldo?
Não, Eu vou só esclarecer uma coisa aí. tá tudo beleza. Ju, é, há uma grande diferença entre julgar e consciência. Cristo diz na carta, ó, julgamento é uma opinião que você forma sobre sobre critérios, sobre os teus critérios. Opinião que você avalia o outro sobre os seus critérios. Isso é esquema mental. Agora, consciência é diferente. Cristo diz o seguinte nas cartas, que você vai olhar para as pessoas, você vai chegar num nível de consciência tão grande que você vai olhar para o outro e vai amá-lo, porque você sabe em qual condição de consciência ele está, baixa ou alta, não importa. Isso não é julgar. Julgar é formar opinião baseada no teu esquema mental. Isso é diferente. Para a gente não ter medo, né, de olhar para as coisas, né, e ficar aí com medo de julgar. Não. Então você deu um exemplo certo, Ana, e o Roberto deu outro exemplo certo, né? Nós temos que ter consciência disso. Ter consciência da condição em que o outro está. Beleza? E julgamento. Agora, de tudo que foi falado aí, né, sobre espírito, sobre isso, sobre aquilo outro, na primeira carta, Cristo fala exatamente sobre essa questão do esquema mental. Que o esquema mental, ele é responsável por determinar o seu mundo. É, é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. Então, você pode ver espíritos, como diz o Luiz aí, né, que viu várias coisas, mas será que não foi produto do esquema mental dele, né? Porque muitas pessoas passam por isso. Muitas, né? Muitas. E eu acredito que eu também passei por isso, né? Busquei até muito isso. Contato com o espiritual, né? Com o divino, mesmo sem saber. Mas isso é produto do esquema mental nosso, que nós estávamos, né? Ainda estamos, uma boa parte disso. Então não esqueçamos disso, que a gente ainda está sob influência do ego, esquema mental, emoção, pensamentos, né? Então, esses assuntos eu não gosto de falar muito porque Cristo não dá margem para isso. A única coisa que ele fala sobre alguma coisa espiritual, ele diz assim, que quando o buscador começar a evoluir, ele vai chegar a um ponto que ele vai precisar da ajuda de um mestre. E esse mestre vai ajudá-lo, mas ele não diz como é que o mestre vai ajudá-lo. Ele só diz que ele vai ter ajuda de mestres que já evoluíram no ponto em que ele está naquele momento, né? Aquela outra que o Roberto falou aí e quando a pessoa desencarna, né? Se ela tiver muito apegada às coisas terrenas, ela quer voltar o mais rápido possível. Acho que é isso também que ele fala, né? O Rodrigo, sobre isso que você falou aí, eu também estava me lembrando de uma passagem que ele não fala não diretamente sobre essa questão, mas ele fala dos delírios, né, que as pessoas ficam tão presas à paixão de Cristo, né, todo aquele sofrimento, que chegam a desenvolver, Estigma, né, né? Estigma. É o estigma. exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente se envolve com alguma coisa de uma forma muito intensa, né, eu acho que pode provocar coisas que realmente quem está criando é a própria mente do homem, né? Nós, aca- E nós estamos lendo aqui agora sobre essas questões, né? Nós estávamos lendo sobre isso. A força do pensamento e da emoção para criar a tua realidade. Então, isso está acontecendo o tempo todo. exatamente. Então, acho que, só para concluir essa minha fala aqui, né, sobre essa experiência, na época que eu tive isso, eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha nenhum envolvimento, né, com espiritismo, e nem naquela época eu estava, assim, querendo ter algum tipo de experiência. Na verdade, eu estava querendo
só mais correr mesmo para ter saúde física, né? E aí foi quando aquilo aconteceu daquela forma, eu achei muito estranho realmente. E depois é que eu comecei a entender melhor um pouco mais sobre essas questões, mas eu acredito realmente que Cristo, ele quer muito que a gente tenha um foco, né? Para um nível de consciência que está acima de muitas coisas, não é também querendo diminuir os outros seres que estão aí no plano paralelo, porque esses seres também têm alma, né? E se em algum momento, de repente, eu perceber alguma coisa, eu vou estar até mais preparado para até ouvir eles e falar alguma coisa, enfim. Mas o que eu entendo hoje é que ele quer que a gente chegue a um nível de consciência que ultrapasse esse nível que tem outros seres que também estão vibrando. Não é porque eles desencarnaram que eles não estão vibrando daquela forma. Então, acho que ele quer que a gente ultrapasse isso, né? Inclusive, quer que esses seres também ultrapassem também isso, né? Então, está todo mundo no seu processo mesmo, seja desencarnado ou não. E o que eu entendo hoje é isso, né? Que a gente precisa atingir um nível de consciência maior para que a gente evolua, né? Dentro dessa consciência crística que é o que a gente está buscando. Eu entendo dessa forma, Luiz. Olha, só existe duas situações no universo. Ou você está, é, ou você está na consciência, ou você está no mundo material. Jesus até, Cristo até diz na carta que se você tiver consciência da dimensão, né, da consciência divina, você vive em dois ambientes, material e o espiritual. Mas só existem essas duas realidades. Mas a realidade que está na nossa alma, na nossa consciência, ela não é a material. Isso nós temos que ter consciência. E tudo que acontece no material que não é dirigido pelo espiritual é produto de esquema mental. Na minha concepção, funciona assim. Bem claro, bem objetivo. Vamos? Mais alguém? Continuar? Vamos. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser, e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo à custa dos outros, e a psique alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego, enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais a alma, cada vez mais da alma a realidade divina em sua consciência. O velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso.
Essa, A pes- é exatamente essa transição que a gente vai passando, né? Sentir isso, perceber isso, de que a gente deixa de ter esse egoísmo, né? Essa coisa de eu, meu, nosso, né? E passa para uma coisa bem mais ampla, né? O todo, o nós. Ó, Né? Essa percepção é que mostra para a gente mesmo o quanto a gente está realmente conseguindo evoluir espiritualmente. Né? Essa mudança de parar de pensar no eu e começar a voltar para o nós. Fala, Rodrigues. Não, tá tudo certo. É isso mesmo. Todos nós que estamos nessa sala aqui hoje, né, estão passando por esse processo. É bem sensível, mas dá para perceber claramente. Porque senão a gente não estaria debatendo, conversando, né, com perguntas, né? Por quê? Porque nós estamos passando por isso, né? Isso está latente na nossa vida. Pode ir, Solange. A psique alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades. E sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim, do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece por meio da psique que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego, através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-lo nesse processo. Olha o mestre aí, viu? Parece muito esse mestre. Olha o mestre aí aparecendo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversão da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem. O desejo por posses pessoais se dissolve.
A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato sintonizando para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e a outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar. E no final, torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que desejam que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro. E se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseja para outra pessoa, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva, frustração. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Que guerra é essa? Quem sabe aí que guerra é essa? É a guerra da psique com o ego, né? Pode ir, Dessa Solange. consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Principalmente quando o ego ganha, né? É. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu.
A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência, amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Podemos fazer uma pausa aqui para amanhã? Sim, Que a gente já está com uma marcar hora e aqui. 56. Hoje, Agora, essa página aí, Roberto, até a próxima, ele vai explicar bem essa questão do relacionamento com o próximo aí. E a gente tem dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre essa questão aí. eu vou sugerir para a gente voltar para a página 265, no último parágrafo. Isso também? Não, por isso contemple. É? Ah, tá. Seria o último, por isso contemple, mas se quiser Tá. voltar mais também, não tem problema não. A gente reforça. A gente podia então voltar, no entanto, não há nenhum sentimentalismo, porque aí ele dá uma pancada só, né? Uma pancada para todo lado. Então tá, vou marcar aqui, no entanto. Segundo parágrafo aí. Isso. Legal. É uma carta. Não é nem a carta em si, são instruções, né, que ele dá. Ele está mostrando para gente, né, como melhorar, como ser mais ativo, né, no caminhar espiritual, né. E é uma coisa que a gente precisa praticar. Não adianta só ler e intelectualizar a coisa, né. Tem que praticar mesmo. Tá bom. Então, Tá ótima bom. noite a Não, então todos. até amanhã, né? Boa Boa noite, até amanhã. noite. Bom descanso a Boa Boa todos. noite noite. a todos aí. Tchau. Bom descanso.